Qual é a sua certeza? Você tem alguma certeza além da morte? Talvez você me diga que tem certeza da existência de Deus, talvez você me diga que tenha certeza da existência da gravidade, do oxigênio, de algumas provas científicas e talvez até mesmo algumas questões transcendentais, como é o caso da religião. Até bem pouco tempo atrás, alguns tinham certeza que o Bolsonaro seria um mito, um salvador. Alguns tinham a certeza de que o governador Eduardo Leite seria o melhor para o Rio Grande do Sul, outros tinham a certeza que Marquesan Júnior seria o melhor para Porto Alegre. Alguns têm convicção e certeza de que, se estudarem, terão um futuro próspero. Outros têm convicção e certeza de que, se trabalharem muito, serão pessoas, cidadãos exitosos. Diante disso, eu te convido a ficar comigo, a convidar a tua mãe, a tua avó, teu avô, tua tia, teu tio, a mandar esse para eles, para nós fazermos uma reflexão de várias gerações. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a temática incertezas. Fica com a gente e vamos pensar juntos. Incerteza. O que é incerteza? Obviamente, aquilo que não é certo, que não é concreto, que está na dúvida. E esse é o momento que nós atravessamos na história global, mas fundamentalmente eu quero focar no nosso querido país, no Brasil. Desde o fim do regime militar, em 1985, em que nós começamos a escalada democrática, a consolidação da Constituição Cidadã de 1988, nós ouvimos a frase, inclusive cantadas em músicas, pessoas gritavam na rua: o Brasil é o país do futuro. Lembrando que em 1988 eu tinha por volta de 14 anos e eu já ouvia isso. Passados mais de 30 anos, não dá nem mais para nós dizermos que o Brasil é o país do futuro, porque o futuro já chegou e certamente nós brasileiros melhoramos muito pouco a condição daqueles que são considerados desprivilegiados economicamente, os menos favorecidos, a classe pobre deste país. A democracia veio, mas junto com a democracia não democratizaram o pão. Junto com a democracia, não democratizaram a riqueza. Cada vez mais a riqueza ficou nas mãos de um punhado de brasileiros. Enquanto esse punhado de brasileiros se deleitava em banquetes, a classe menos favorecida e a classe média ficava apenas com os farelos e as migalhas que caíam dessa mesa. Hoje há uma série de acessos ao conhecimento, ao profissionalismo, seja em âmbito de terceiro grau, com os institutos federais, com as universidades públicas, federais, estaduais, seja com o financiamento, seja com a educação barata do ensino à distância. Até bem pouco tempo atrás tínhamos bolsas, inclusive dentro das universidades privadas, pagas pelo governo, com notas do Enem. Cada vez essas bolsas estão mais e mais restritas. Mas ainda assim, fazer uma universidade está longe de ser sinônimo de ser alguém vencedor. A incerteza que temos, que a juventude em especial tem, de fazer uma faculdade, de fazer um curso técnico e ter condições de ter uma vida digna, cada vez fica mais distante. A incerteza de pessoas da minha idade, de que irão se aposentar e ter uma velhice tranquila, cada vez é maior. Cada vez se mexe mais e mais nos direitos trabalhistas. Cada vez se tira mais e mais direitos dos menos favorecidos e deposita-se esses direitos e se concede empréstimos às camadas abastadas, através de financiamentos espúrios do BNDES, através de
perdão de dívidas, de impostos. Nós, professores, vimos recentemente uma reforma na nossa carreira que destruiu e rebentou com o que já era sucateado da carreira dos professores. Eduardo Leite condenou definitivamente os professores à miséria plena e absoluta. Mas o Eduardo Leite consolidou algo que a Ieda Crucis não fez do seu mesmo partido e que o ex-governador Tarso Genro, o criador, estava lá no Ministério da Educação quando se fez o Piso Nacional dos Professores, também não implementou ele no Rio Grande do Sul quando foi governador. Também houve uma boa fé do governo petista, mas não a consolidação e investimento sólido e maciço na educação desse país. E olha que o PT tem muita coisa voltada às questões sociais. Imaginem com o governo Bolsonaro, em que ele não tem nenhum comprometimento com as bases sociais, com as camadas menos favorecidas. É óbvio que nós beiramos cada vez mais o caos. É óbvio que a criminalidade aumenta cada vez mais e mais. Não é à toa que se constroem cada vez mais e mais presídios. Cada vez mais e mais jovens são aliciados pelo tráfico, pela criminalidade, como vendo ali aquele jovem na periferia sua única oportunidade de ascensão e de acesso a bens de consumo. É óbvio que vai ser fácil de aliciar esse jovem quando ele não vê na escola condições de ascensão. Quando ele vê os seus professores, que são para ele o baluarte do conhecimento, vivendo uma condição de penúria e miséria. Qual é a certeza que o nosso país nos dá, a não ser à beira de um abismo? Quando nós não sabemos direito para que lado andar com as políticas públicas efetivadas na luta contra o Covid-19. Quando nós temos um presidente que vai às ruas, quando o mundo todo, a ciência toda manda ficar dentro de casa. Como pessoas humildes conseguirão refletir quem está certo? É o meu presidente, é o meu mito, que chegou ao poder para lutar contra uma corrupção, um inimigo? É óbvio que o PT errou também. Mas é muito mais óbvio que erramos ao colocar Jair Bolsonaro na presidência da República. Todos têm o direito de errar. Mas nós não podemos ter políticos de estimação. Nós não podemos ter um governo de estimação. Nós temos que eleger pessoas que representem os interesses da maioria dos brasileiros. Daqueles brasileiros que lutam dia a dia, pegam um ônibus lotado, que não sabem se a comida chegará ao final do mês. Esse é o nosso papel enquanto brasileiros. Mais do que nunca, devemos estudar, devemos conhecer, devemos ter certeza das informações e das notícias que nos chegam. Porque a manipulação midiática, as fake news, para aquelas pessoas que têm menos acesso ao conhecimento, elas podem ser letais. E mais do que nunca, você que está me assistindo, está percebendo essa letalidade. Quando as classes favorecidas terão acesso a leitos privativos. Você, se houver um colapso do SUS, vai depender da boa vontade de alguém querer te salvar na fila do SUS. E olha que o nosso Sistema Único de Saúde, perto de muitos, ainda é muito bom. Muita gente queria acabar com o SUS. E agora está vendo a real necessidade da existência do SUS no Estado. Nós precisamos do Estado para nos prover de maneira decente saúde, educação e segurança. Você tem que entender, sim, que você tem direito a isso, que você paga pesados impostos. Nós vivemos, mais uma vez eu repito, um momento de incerteza. De incerteza se eu vou poder me aposentar, de incerteza se um jovem conseguirá ter acesso a uma vida digna e de qualidade, a incerteza de um professor receber no final do mês, a incerteza de um Estado que irá prover de maneira decente os direitos mínimos de acesso à cidadania e à felicidade. Eu finalizo dizendo que é dever do Estado o acesso à vida.
Artigo 1º da Constituição, o direito à vida. Porque sem o direito à vida, nada mais faz sentido. A gente não existe mais. Pensa nisso, reflete sobre isso, conversa isso em casa, compartilha esse vídeo, deixa o teu comentário aqui embaixo. E se por acaso tu não é inscrito no canal, te inscreve e ativa o sininho para receber novos vídeos. O meu modesto trabalho aqui no YouTube é fazer com que a gente cresça, possamos construir um mundo melhor e uma sociedade melhor e mais justa para todos. Um grande beijo para vocês, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu!